Eu tive muitas dúvidas sobre onde encaixar especificamente o mindfulness, porque ele perpassa todo o processo, todo o nosso modelo, toda a perspectiva de relação com a ansiedade, ela necessita do mindfulness. Então, por isso eu dei uma prévia lá quando a gente estava falando do nosso modo automático, né, de alguns elementos essenciais para a gente se fazer presente e escutar aquilo que está vivo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso comportamento. Mas aqui eu vou trazer mais o mindfulness também como uma base da autocompaixão, como uma prática necessária, e realmente ele é um pilar de uma prática autocompassiva que vai perpassar a nossa condução da ansiedade no nosso modelo de 4 passos. Então, né, vamos entender que o mindfulness e a ansiedade têm uma relação bastante interessante quando a gente vai pensar numa questão de equilíbrio, né? Então, de um lado, eu tenho a supressão da ansiedade, né? Não vou pensar nisso, não vou aceitar que eu tô ansiosa, não vou olhar para isso, não vou pensar nos meus problemas. E o que eu tenho como um resultado disso? A ansiedade acaba se intensificando e estourando em algum momento. Outra coisa que vem como um polo, que não é a supressão da ansiedade, a negação dela, mas que é uma sobreidentificação em que eu incorporo o sentimento de uma forma muito intensa e não consigo sair desse ciclo, em que eu me identifico com a ansiedade plenamente e entendo que eu sou a minha ansiedade, eu tenho um outro problema, porque aí eu tenho uma fusão com o sofrimento. Eu não consigo sair daquele estado de ruminação, dos pensamentos automáticos e tudo mais. O que a gente busca como um objetivo é a prática do mindfulness como uma percepção da ansiedade presente no nosso dia a dia, como algo que faz parte da nossa vida e ter uma observação mais equilibrada. Percebem que também aqui eu tenho um pouco de CNV, quando eu consigo ter uma observação sobre os meus sentimentos, sobre aquilo que está se passando na minha vida, mas eu também não fico super identificada com o sentimento na intensidade de que ele me paralisa e eu não consigo pensar e eu fico naquele loop, né, que me desgasta, que me faz mal. Então, essa postura de mindfulness acaba sendo esse ponto de equilíbrio, de percepção, de aceitação dos sentimentos, mas que ainda me dá um espaço para observar, para entender como eu estou naquela hora, o que eu posso fazer com esse sentimento, o que eu posso ter de estratégia para lidar com ele. Mas a prática de mindfulness, ela é diária, ela é constante, ela é um estado, não é necessariamente meditar em si, mas a prática da meditação no tipo mindfulness ajuda muito a gente cultivar esse estado no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos em mindfulness, nós estamos falando em atenção plena, estar presente e consciente no momento atual. É uma forma de consciência ativa sobre os sentimentos, pensamentos e preconceitos que estão na nossa cabeça e envolve uma participação também ativa na experiência e um olhar curioso. O que eu estou vendo aqui? O que eu estou sentindo? O que está me incomodando nessa situação? Técnicas de meditação e respiração ajudam justamente a cultivar essa presença consciente e a consciência sobre o que se passa em nossa mente e corpo. Ou seja, é um ponto essencial na condução da ansiedade. Eu tenho uma melhora da gestão do estresse e das dificuldades diárias quando eu tenho esse olhar de mindfulness sobre no meu dia a dia, e eu tenho também uma promoção de empatia e compaixão. Então veja como as coisas vão se retroalimentando nessa dinâmica toda. Só observe essa imagem um pouquinho. O que ela representa? O que essa animação nos traz? Ela representa justamente o processo de respiração que é tão importante, tão vital para a nossa existência e que tem um papel fundamental na ansiedade e na nossa tranquilidade, na nossa calma. Percebam que a ansiedade vai se refletir muito na forma como nós respiramos. A nossa respiração se torna muito mais truncada, muito mais tensa quando nós estamos ansiosos. E a proposta dos exercícios de mindfulness é justamente dar uma atenção, na maioria deles,
para nossa respiração. O simples fato de inspirar e expirar nos faz já ter uma consciência diferente. Quando eu observo um processo do meu corpo que é relativamente automático, eu passo a ter um pouco de consciência também sobre outras coisas, outros estímulos que estão à minha volta, outras sensações corporais. Então, o que é o Mindfulness? Eu vou trazer aqui a definição de alguns autores sobre o tema que tem um trabalho nessa linha. O Walpola Rahula, e aqui eu vou errar o nome de todo mundo, provavelmente, diz que consiste simplesmente em observar, contemplar e examinar. E o papel que assumimos não é de juiz, mas de cientista. Então, no Mindfulness, a gente não está julgando se a gente está fazendo certo, se eu estou tendo um pensamento que é feio, bonito, pensar nessa florzinha aqui. Não é sobre isso. É sim de investigar o que se passa quando eu estou lavando uma louça, quando eu estou pegando um ônibus, quando eu estou tendo uma discussão no trabalho. O que se passa internamente? Né? O que o meu corpo me diz? Christopher Germer traz a definição que o Mindfulness é dar-se conta da experiência presente, também com abertura e aceitação. E o Jon Kabat-Zinn, que tem um trabalho espetacular nos treinamentos de Mindfulness aplicado à saúde mental, ao controle da ansiedade, diz que o Mindfulness é simplesmente parar e estar presente. Isso é tudo. Não tem muita firula, não tem muita pose, coisa assim que possa parecer complexa. É justamente um contato sensível e simples com aquilo que está vivo em nós. Então, o cultivo do Mindfulness vem muito nesse sentido. Por mais que a gente possa pensar em coisas assim muito mirabolantes quando pensamos em meditação, que é uma coisa lá que os monges fazem em mosteiros, né, que eu preciso ter todo um contexto favorável para eu meditar e tudo mais. O Mindfulness é justamente uma postura, uma forma de me relacionar com o meu corpo, com a minha cabeça, com a experiência de estar vivo, estar aqui agora. Grande parte das pessoas, ao ouvir a palavra meditação, pensa na meditação sentada. No entanto, são vários os tipos de meditação. A meditação com consciência plena pode ser praticada em qualquer lugar, não importando a posição do nosso corpo. Podemos estar sentados, caminhando de pé ou deitados. Quando fazemos as nossas atividades diárias com atenção plena, estamos praticando a meditação. Então, é muito tendencioso nós pensarmos que meditação não pode fazer parte da nossa rotina, mas nós podemos incluir esses espaços mindfulness em pequenas coisas. Seja justamente quando você está sentado fazendo uma prática mesmo, pode ser uma prática com uma orientação de um áudio, como eu vou colocar aqui, com os aplicativos que eu vou deixar de sugestão, mas também pode ser no momento em que eu estou fazendo uma caminhada, eu estou esperando uma carona, a hora que eu estou tomando banho, né? A gente pode encontrar esses espaços, sim, a gente precisa deles. E é justamente nesses espaços que nós vamos contrapor esse modo ansiogênico de vida. Quando eu conseguir encontrar essas aberturas na minha rotina, na minha existência e torná-las cada vez mais frequentes, eu vou respondendo também ao processo da ansiedade desregulada, né, desadaptativa, adoecedora. Quando eu cultivo uma postura de mindfulness, eu saio também de um ciclo vicioso que se passa na ruminação, na preocupação, né, em todos aqueles processos que nós entendemos que estão ligados com a ansiedade. Os nossos pensamentos automáticos acabam alimentando e amplificando as nossas emoções, promovendo muitas vezes um ciclo vicioso de desconforto e mal-estar. E o Mindfulness, então, me propõe a sair desse ciclo, a quebrar. Então, para trazer um exemplo aqui, eu estou preocupadíssima com as minhas notas. Isso me leva a pensar que eu vou reprovar e perder a minha bolsa, que vai me levar à ideia de que as pessoas vão rir de mim, que vão pensar que eu sou uma fracassada, que a minha vida será um desastre, que a minha família ficará decepcionada comigo, que eu não vou conseguir suportar tanta preocupação. E aí eu volto para o estado de preocupação com as minhas notas e eu nunca saio desse ciclo que vai se retroalimentando e vai ficando cada vez mais reativo, mais dominante na minha cabeça. Então, o mindfulness não exige uma postura perfeita, não exige zerar pensamentos, até porque eles não vão zerar,
A proposta é que eu me dê conta desse ciclo, de como ele funciona, para justamente sair dele, mas não que necessariamente eu vá tornar a minha cabeça um papel em branco, porque não é sobre isso. A proposta é que eu consiga interromper esses ciclos que são nocivos e eu consiga dar um espaço para outras coisas também, que eu possa ter outras vivências e estar presente nas situações que vão acontecendo no meu dia a dia, quando eu preciso estar presente também. Funciona melhor quando a gente não tenta performar calma e foca apenas em observar o processo, de fazer essas pausas, de fazer meditações guiadas, de observar como que a nossa cabeça vai funcionando. Aquilo que me deixa ansiosa, aquilo que me traz paz de alguma forma. Não é sobre performance, é sobre realmente vivenciar esse processo. Sugestões para começar a praticar. Se você vai realmente incluir espaços de prática mindfulness, o que é interessante? Buscar um espaço tranquilo, onde conseguirá tirar um tempinho sem interrupções previstas. Ah, mas você não tinha acabado de dizer que eu posso fazer isso no ônibus e tudo mais? Sim, você também pode. Mas quando a gente quer realmente aprender o que é o mindfulness, favorece muito eu também fazer essas práticas em ambientes mais tranquilos, mais regrados, com um tempo determinado e tudo mais. Que daí esse processo, nesses outros espaços, nessa outra correria, vão se tornando mais fáceis de ser acessados também, porque pode ser que não eu vá ali pro tumulto do trânsito do meu dia a dia e realmente vai ser muito difícil eu conseguir entender o que é o mindfulness sem fazer essas práticas também, reservando um tempo, reservando um espaço, tá? Então, é interessante se sentar de uma forma confortável, com a coluna ereta, mas sem rigidez, e buscar relaxar o corpo e se observar nesse processo, trazendo atenção para a sua respiração, sem tentar controlá-la inicialmente. A ideia é simplesmente ver como é que você está respirando, né? Se tem alguma tensão, ela está pesada, se está leve, observar o ar entrando e saindo, apenas notando as diferenças do ar frio, do ar quente, de como que acontece os movimentos no seu peito, no seu abdômen, no seu diafragma. E se surgir algum pensamento, você acolhe e retorna gentilmente ao foco. E se surgir algum pensamento, e vai surgir, você acolhe esse pensamento, se dá conta que veio alguma coisa e tenta retomar gentilmente o foco para a respiração. E é muito importante que seja de uma forma gentil, porque a ideia não é fazer disso uma tortura, né? Não é justamente cair aquele autocriticismo tóxico, né? De dizer, você não tem capacidade de ficar 5 minutos quieta sem pensar em nada. A gente não quer isso, né? O que a gente quer é, olha só, a mente humana é como essas nuvenzinhas aqui, elas vão passando as ideias, as experiências do dia, as expectativas sobre o futuro, elas vão passando pela nossa cabeça. Mas quando eu me dou conta que eu estou me perdendo, entrando nesse ciclo, eu posso exercitar essa tomada de consciência e voltar para a respiração, que era o meu objetivo inicial, né? E pensar que lá na frente eu posso ter um momento para lidar com esse problema que eu tenho, mas que agora eu posso me permitir focar simplesmente em estar aqui, nesta cadeira, respirando, existindo. Mantenha uma postura de curiosidade e gentileza consigo mesmo. Está tudo bem se distrair ou ficar meio perdido no começo. Você pode achar que é estranho, né? Pode vir esses julgamentos. Nossa, olha que coisa esquisita aqui, eu sentada, né, fazendo respiração, né? Será que isso tem algum valor? Será que isso vai dar em alguma coisa? Tá tudo bem, são julgamentos e avaliações que vão aparecendo, mas eu vou passando a me dar conta que elas estão aparecendo, né? Então, uma forma de começar muito interessante é você utilizar meditações guiadas, em que tem uma voz, né, sugerindo, conduzindo esse processo, em áudio ou aplicativos. Vou deixar aqui também dicas de aplicativos. E vou deixar também algumas práticas que você pode fazer aqui na plataforma mesmo, né, só com a minha voz conduzindo, e vou deixar sugestões de outros vídeos também que você pode acessar com outros exercícios ou outras vozes, se você estiver cansado um pouquinho da minha, né, é interessante explorar, se permitir tentar. A respiração, então, ela vem como uma ancoragem muito interessante, e junto nós temos sensações corporais,
sons, frases, cheiros, coisas dos nossos sentidos que vão me ajudando a encontrar esse centro, a formar essa âncora que vai me permitir ter mais consciência para as coisas da minha vida, né? Para esse processo que é estar vivo. Aqui são alguns aplicativos que eu recomendo, né, como o Headspace, o Lojong, que é brasileiro, é muito bom, o Prana Breathe, que é muito bacana também. Eles têm né, a modalidade gratuita, a modalidade paga, aí você vê o que se encaixa melhor para você. Né? O Headspace tem também na Netflix, tem uma série maravilhosa sobre mindfulness que eu recomendo que você assista. Tem também um programa interativo ali que você pode fazer algumas práticas no próprio Netflix também. Então fica a recomendação. Aqui alguns livros também sobre o tema, que eu recomendo para quem quiser saber mais. Alguns exercícios que eu vou trazer também são baseados nesses livros. E aí também, quando a gente pensa na realidade das crianças, tem até jogos, até ferramentas como livros bem didáticos para promover também o mindfulness nos pequenininhos e ajudar eles com esses processos de ansiedade. É muito interessante.